cada 12 horas, um cearense sofre um AVC. Nos últimos 5 anos, são registradas, em média, 4.400 mortes por acidente vascular cerebral aqui no estado do Ceará. E só 30% dos pacientes que sobrevivem voltam às atividades normais. Os dados são do Hospital Geral de Fortaleza. Veja o caso da Lívia Cardoso. Lívia teve vasculite, inflamação nos vasos sanguíneos aos 19 anos de idade. O AVC veio como consequência da doença. Os sintomas, como assimetria facial, somaram-se à surdez provocada por uma tuberculose gestacional. A medalhista e apaixonada por esportes teve que recomeçar a vida. Aí começou o tratamento com uma fisioterapeuta nesta clínica. Hoje, Lívia consegue sentar, levantar, equilibrar objetos, mas ela também resgatou a autoestima, essencial para evoluir, como explica a mãe. A Lívia ficou numa situação muito difícil de mobilidade, de desenvolvimento, até dentro de casa a gente tinha muito cuidado. E então nós nos integramos totalmente na fisioterapia. Então a fisioterapia para a Lívia foi assim um renascer. Então, ela sempre, desde 2002 que aconteceu, ela nunca saiu de clínicas. Quando não era em casa, eram as próprias clínicas. E aqui, ela está há 5 anos e descobriu o Pilates para ela, né? E o desenvolvimento foi muito bom. Eu não tenho o que dizer assim, eu fico impressionada com coisas que ela faz, que eu me admiro, como eu vi e como eu estou vendo hoje. De acordo com a fisioterapeuta, o acompanhamento é essencial para a recuperação de quem já teve acidente vascular cerebral. É de total importância, principalmente no início. Eles deveriam procurar realmente a fisioterapia no início, porque quanto antes, melhor a gente tem um resultado. Eles chegam com um padrão flexor muito resistente e aí no início a gente consegue já quebrar esse padrão, devolver a ele a funcionalidade que é perdida por conta realmente do AVC. Aproximadamente 200 pacientes com AVC são atendidos por mês no HGF. A unidade do hospital para esta especialidade faz parte de medidas de um programa estadual destinado à prevenção e tratamento do AVC, que existem 2 tipos, como explica este neurologista. O AVC, que significa acidente vascular cerebral. Então, é uma doença que acomete vasos do cérebro. Esse vaso ele pode romper, dando então origem a um sangramento no interior do nosso cérebro, que é o AVC hemorrágico, ou então esse vaso ele pode ser obstruído, ele pode ser entupido, por exemplo, por um coágulo, uma placa de gordura, ocasionando então uma falta de sangue numa parte do cérebro, que é o AVC isquêmico. Entre os sintomas estão assimetria e paralisia facial, dificuldade de falar, perda de visão. O AVC pode ocorrer subitamente, mas não acontece por acaso. É importante se prevenir. O AVC, apesar de acontecer de forma súbita, ele está associado a fatores de risco que são bem conhecidos das pessoas. E dentre esses fatores de risco, grande parte deles são preveníveis, são controláveis, como, por exemplo, a hipertensão arterial, o diabetes, os problemas de colesterol. Além disso, também a não adoção de hábitos de vida saudáveis, como uma alimentação inadequada, a ausência de atividade física. Então, a gente sabe que não seguindo um controle adequado de doenças como hipertensão, como diabetes, e não adotar um estilo de vida saudável, aumenta o risco das pessoas de sofrerem um acidente vascular cerebral, o AVC. Lembra da Lívia? Olha ela então mandando um recado. Obrigada, que agora ela está muito forte, que antes ela era mole e agora ela está forte e agradece à clínica. Grande exemplo, né, o da Lívia. No Hospital Geral de Fortaleza, cerca de 1.900 pacientes dão entrada por ano na emergência com AVC agudo. E desses, 800 ficam internados na unidade de AVC do hospital. Apesar disso, o número de mortes por AVC vem diminuindo nos últimos anos. De 2009 a 2013, houve uma redução de 14,5%. Mesmo assim, o AVC é a doença que mais mata aqui no país. E nós vamos conversar agora com a fisioterapeuta Marta Beatriz sobre a recuperação das pessoas acometidas por AVC. Marta, boa noite, é um prazer recebê-la aqui no Jornal da Câmara. Em primeiro lugar, Marta, eu gostaria que você falasse sobre o papel da fisioterapia na recuperação do paciente que teve o AVC.
Bom, a fisioterapia ela vai atuar muito fazendo com que essas sequelas do AVC diminuam, né? A gente sabe que quando o paciente tem um AVC, ele tem maior risco de ficar com essas sequelas para o resto da vida. Então, a fisioterapia vai estar atuando nesse retardo dessas sequelas para que ele se torne cada vez mais independente nas suas atividades diárias. E nesse caso, em que momento começa a reabilitação das pessoas que sofrem, né, com o acidente vascular cerebral? É já nos primeiros socorros ou é após esse período? É muito importante que o atendimento, assim que o paciente comece a ter os sintomas, né, do AVC, ele seja imediatamente direcionado para o hospital. Sempre se fala que até 4 horas você consegue estar revertendo essas sequelas, né? Então, a fisioterapia vai estar atuando assim que é feito o diagnóstico do AVC. E aí é feito a fisioterapia dentro mesmo do hospital e posteriormente em casa ou em domicílio, para que quanto antes seja a atuação do profissional, menor o risco desse paciente ficar com sequelas graves. E nesse caso, quais são as técnicas que são usadas hoje para a reabilitação dos pacientes com AVC? Bom, hoje a gente trabalha muito com a parte da cinesioterapia, né? Então a gente faz exercícios de alongamento, exercícios de fortalecimento. Esses pacientes geralmente ficam com déficit de marcha, então a gente tem que fazer um trabalho de marcha, a gente faz um treino de equilíbrio, a gente faz trabalha atividades, orientações domiciliares para que esse paciente se torne cada vez mais independente. E onde é o estímulo, Marta, desses pacientes? É na parte cerebral? Onde é o estímulo para esse tratamento do AVC? A gente tanto faz a parte cerebral, como a parte motora, como a parte emocional. Na realidade, a fisioterapia, ela atua... É um conjunto. Exatamente. Ela atua na parte cerebral, onde a gente vai estar potencializando aquelas áreas do cérebro onde não teve lesão, para que aquela parte do cérebro onde não teve lesão, ela faça o papel da que teve lesão. Então, a gente trabalha em cima disso. E na parte muscular, na parte motora, a gente trabalha para que aquele músculo que está com paresia, né, que está fraco, ele faça com que esse músculo retorne ao seu movimento, ele tenha uma resposta motora. E na parte emocional, a gente, fisioterapeuta, a gente recebe esse paciente muito frágil, com a autoestima lá embaixo. Então, ele vem para a gente com expectativa muito grande, que ele volte à sua vida normal. Então, a fisioterapia acaba fazendo com que, lançando novos desafios para ele, para que ele consiga atingir esses desafios, incentivando ele, orientando para que ele consiga, que a gente sempre incentiva que ele consegue fazer sozinho. É isso o nosso objetivo maior. E qual o percentual de pacientes que têm um AVC e que conseguem ter uma vida normal após o tratamento? Infelizmente, por isso que eu falei anteriormente, é muito importante o tratamento imediato do AVC, né, através da medicação. Então, quanto mais rápido esse paciente é atendido, menor a lesão, então mais rápido ele volta às suas atividades normais. Então, existem pacientes com lesões mais graves que é mais difícil o retorno normal das suas atividades, mas a gente consegue estar adaptando isso na sua vida diária. A lesão motora, ela é mais fácil no caso de voltar do que a lesão que envolve o nervo? É assim, tem a paraplegia, né, a hemiplegia de um hemicorpo, onde tem uma diminuição da força muscular. Quando eu tenho uma paresia, só a diminuição da força é mais fácil retornar esse paciente à atividade normal. Eu já tive pacientes que voltaram normal, e você realmente não sabe se ele teve uma lesão, um AVC, e voltou à vida normal. Depende muito do tamanho da lesão, para esse paciente estar retornando mais rápido o seu cotidiano, né? Certo. Marta, e é mais comum, a gente sabe que é mais comum AVC em pessoas mais idosas, né? Mas hoje em dia não tem, né? Hoje em dia não tem idade, não tem sexo, é mulher, é homem, é assim mesmo? É, exatamente. É mais comum em pessoas maiores de 55 anos. Porém, hoje a gente escuta muitos casos de jovens tendo AVC, né? Que isso se refere a má alimentação, colesterol alto, pressão arterial elevada, falta de atividade física, obesidade, fatores também congênitos, né? Uso de medicações juntas instantaneamente, isso pode aumentar o risco de ter um AVC. E no caso das pessoas que não voltam, né, a ter atividades normais, como é que é feito aquele tratamento para deixar aquele tratamento mais humanizado, né, para reabilitar a pessoa para o mínimo de atividades? Bom, a gente na fisioterapia, a gente sempre faz orientações ao paciente para ele
tente retornar ao seu trabalho, a retornar à parte da socialização, faça o esporte que gosta de fazer. Só que alguns pacientes precisam de uma adaptação, a gente precisa fazer uma adaptação. A terapeuta ocupacional trabalha muito em cima disso, dessa parte da socialização do paciente, fazer com que aquele paciente que não conseguia se alimentar sozinho, ela faz uma adaptação no garfo, né, no talher, para ele estar se alimentando sozinho. A terapeuta ocupacional trabalha muito bem essa parte da adaptação, do retorno do paciente à sua atividade cotidiana. Mas a fisioterapia, né, para a gente encerrar aqui a entrevista, a fisioterapia é essencial para o paciente voltar, né, às atividades. Principalmente no tratamento imediato. Quanto antes começar, melhor. Mais resultado a gente vai ter, mais esse paciente vai se tornar mais independente, mais ele vai retornar às suas atividades diárias. Muito obrigada, Marta, pela sua entrevista aqui no Jornal da Câmara, segunda edição. Tá ótimo. Os motoristas que trafegam no entorno do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura ganham melhores condições para dirigir. É que as ruas de lá receberam nova sinalização vertical e também horizontal. Acompanhe. As ruas Almirante Jaceguai, Dragão do Mar, Almirante Tamandaré e Pessoa Anta contam com nova sinalização que foi revitalizada pela Autarquia Municipal de Trânsito. A gente está trazendo uma revitalização da sinalização em geral, né, principalmente na rua Almirante Jaceguai, na rua Dragão do Mar, Almirante Tamandaré e na Avenida Pessoa Anta, com uma nova configuração, especialmente nas vagas de táxi, né, a implantação de uma faixa de pedestre, também a revitalização das vagas especiais para deficientes e idosos, assim como a revitalização das vagas para mototáxi. A intervenção inclui a renovação das demarcações e placas, ampliação das vagas de táxi e criação de vagas para motocicletas. Também foi instalada esta faixa de pedestres no cruzamento das ruas Dragão do Mar e Almirante Jaceguai para aumentar a segurança na travessia. Importante porque as pessoas precisam se conscientizar de que o uso correto, né, nas vias públicas, principalmente os pedestres, tanto ajuda os motoristas, os condutores, como também os pedestres podem transitar com mais segurança, né, com mais responsabilidade. Então é muito importante esse trabalho que é feito dos órgãos de disponibilizar isso tanto para os condutores como para os pedestres. E qualquer cidadão de Fortaleza pode solicitar sinalização para uma rua. Basta entrar em contato com a MC. Qualquer usuário da via pública, né, ele pode solicitar através da central de atendimento da MC, que fica na rua Monteiro Lobato, número 53, no bairro de Fátima, qualquer tipo de sinalização, fiscalização, qualquer demanda que ele achar necessária, ele pode solicitar diretamente à central de atendimento da MC. E a seguir, a atração hoje na Avenida Monsenhor Tabosa, corredor turístico da cidade, é um bazar. O Jornal da Câmara, segunda edição, volta já. Eu tive dengue e passei muito mal. Começou com a febre alta, dor no corpo inteiro, dor de cabeça atrás dos olhos. Daí eu corri para uma unidade de saúde. Lá o médico me atendeu, me passou o tratamento e me disse que se eu tivesse dor forte na barriga e vômito, que voltasse à unidade de saúde porque podia ser a forma grave da doença. Dengue mata. E vamos agora direto para a redação da TV Fortaleza, de onde fala a repórter Elis França. Boa noite, Elis. Quais as informações de hoje? Boa noite, Vilise. Boa noite a todos que nos acompanham. A partir de hoje, a Receita Federal começou a pagar as restituições do segundo lote do Imposto de Renda 2016 e de lotes residuais de quem caiu na malha fina de 2008 a 2015. Nesse segundo lote de restituição estão incluídos quase 1.500.000 contribuintes, com um total de mais de 2,5 bilhões de reais. A restituição está sendo paga pela ordem de entrega da declaração do imposto de renda se o documento tiver sido enviado sem erros ou omissões. Mais informações você encontra no site www.receita.fazenda.gov.br. Eu volto com você aí no estúdio, Vilise. Obrigada, Elis. Bom fim de semana. Período de alta estação, diminuição de vendas, mais ofertas excelentes. É assim no bazar que acontece agora na Avenida Monsenhor Tabosa, o importante corredor turístico aqui de Fortaleza. A repórter Rani Mendes foi lá e mostra pra gente.
Esta é a segunda edição do Bazar da Avenida Monsenhor Tabosa. São mais de 150 lojas participantes que oferecem diversos descontos para os consumidores, de hoje até o sábado, dia 16. Esta turista do Pará aproveitou as férias em Fortaleza para conhecer o local e, claro, fazer compras. Com certeza, a gente está aproveitando. Mas não são apenas os turistas que desfrutam dos descontos. Os cearenses que já conhecem bem a Monsenhor Tabosa e sabem da variedade dos produtos e dos bons preços também são beneficiados. Bem legal, os preços estão bem baixos mesmo, a vista do mercado está um preço acessível. Está muito bom, está valendo a pena. A expectativa é que nesses 2 dias de bazar, cerca de 30 mil pessoas passem aqui pela Monsenhor Tabosa. No sábado, além do atrativo dos descontos, a avenida vai receber atrações culturais. Amanhã a gente vai ter, eu acho que vão ter 2 públicos, porque amanhã vamos ter o show. O encerramento às 18 horas com o show dos Transacionais e depois tem outra banda, HD Rock, para poder encerrar com chave de ouro o nosso bazar. O Jornal da Câmara, segunda edição, termina agora. Outras notícias na primeira edição, às 8 da manhã, na segunda-feira. Uma boa noite para você e até lá. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos... Mesmo a vista do mercado está um preço acessível. Está muito bom, está valendo a pena. A expectativa é que nesses 2 dias de bazar, cerca de 30 mil pessoas passem aqui pela Monsenhor Tabosa. No sábado, além do atrativo dos descontos, a avenida vai receber atrações culturais. Amanhã a gente vai ter, eu acho que vão ter 2 públicos, porque amanhã vamos ter o show. O encerramento às 18 horas com o show dos Transacionais e depois tem outra banda, HD Rock, para poder encerrar com chave de ouro o nosso bazar. O Jornal da Câmara, segunda edição, termina agora. Outras notícias na primeira edição, às 8 da manhã, na segunda-feira. Uma boa noite para você e até lá. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos...